Olá, boa tarde, todos bem? Hoje eu tô aqui de novo, que eu quero conversar com vocês a respeito da diferença entre dificuldades de ensino, de aprendizagem, dificuldades escolares e aquelas dificuldades que são provenientes de transtorno do neurodesenvolvimento. Existe aí muita dúvida, não só das escolas, como dos profissionais da área da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia e principalmente dos pais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Helena e nós vamos falar sobre este assunto para clarear um pouquinho as ideias e ajudar no desempenho, no trabalho de vocês, de todos, né, da escola, da família, dos profissionais. Muitas crianças apresentam alguns sinais de dificuldades escolares apenas quando passam para o Fundamental 2. Porém, esses sinais, às vezes, eles já acompanham a criança desde a primeira infância e não são conhecidos e nem são percebidos pelos pais, pois eles também eram assim, eles também tinham essas características, eles também se identificam com os seus filhos e, portanto, para eles está tudo normal. Acontece que quando essas crianças passam para o Fundamental 2, elas já não vão mais dando conta da demanda, daquilo que a escola exige para aquele ano letivo e para aquela idade. Então, é muito importante observar alguns sintomas. Essa criança é desorganizada, esse adolescente procrastina, essa criança emburra na hora de fazer lição, de estudar, esse adolescente enrola, essa criança não lembra das tarefas, não anota, não consulta a agenda escolar, esse adolescente nem abre o aplicativo da escola, esquece material na escola, esquece material em casa. Então, essas coisas é para ir tendo uma pulguinha atrás da orelha, para perceber que são sintomas que podem não ser simplesmente uma criança distraída por natureza, tá? Acontece que estas situações costumam ser confundidas com preguiça e isso acaba mexendo na autoestima da criança, acaba mexendo no desempenho dela, naquilo que ela acredita que ela possa fazer, porque ela, do jeito dela, se esforça e não consegue bons resultados. Então, quando a criança passa do Fundamental 1 para Fundamental 2, a maioria das escolas encaminha nessa idade. Por quê? Porque até o 5º ano, a dinâmica das escolas é uma. A partir do 6º ano, a dinâmica muda. E com essa mudança de dinâmica, as crianças também estão entrando na adolescência e também começam a sentir dificuldades com relação a diversas estratégias de cada professor. E é aí que as notas começam a cair. É bem natural que essas dificuldades aconteçam no início do 6º ano, porém elas devem ser passageiras. Se elas não forem passageiras, é aí que a escola começa a observar melhor, a própria família muitas vezes já está com uma pulguinha atrás da orelha e vai começar a investigar o que está acontecendo realmente com esse estudante. Muitos pais, quando me procuram, dizem assim: mas eu era igualzinho a ele ou a ela quando eu estava nessa idade. Eu repeti a quinta série, que é o nosso 6º ano. Eu não gostava de matemática, eu não gostava de português. Eu era desse jeito também. Porém, na idade dos pais,
na idade dos tios, na idade dos avós, não havia avaliação, não havia tanto conhecimento, não havia tanta informação das situações, das alterações e dos transtornos que podem acontecer no desenvolvimento neurobiológico e que levam a dificuldades de aprendizagem. Agora, nós temos essas informações. Cada vez mais podemos dizer, claro, que de forma cientificamente comprovada, que são informações que nos ajudam a perceber diferenças entre o aluno típico e o aluno atípico. E quanto mais cedo nós vamos avaliar e vamos intervir com essas crianças, melhor para o desenvolvimento delas, para que elas consigam recuperar alguma coisa que não conseguiram aprender na idade adequada. Então, se você quer conhecer bastante, ou um pouquinho que seja, sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário, principalmente se seu comentário tiver alguma pertinência com aquilo que nós estamos dizendo, se você está passando por um momento aflitivo, você como pai, como mãe, você como professor sobrecarregado, com muitas crianças para conseguir identificar o que está acontecendo, conseguir trabalhar de formas individualizadas. Nós sabemos que a demanda para a escola não está fácil também. Então, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que sempre que possível eu respondo tudo, tá? Então, vamos lá. Eu queria primeiramente, eu tenho uma colinha aqui, como sempre, porque eu gosto de ser bem didática nas minhas explicações, gosto de seguir um pensamento com começo, meio e fim. Então, nós começamos dizendo que existem dificuldades escolares, que existem dificuldades de aprendizagem. E nós vamos explicar, primeiramente, o que é aprendizagem. A aprendizagem é uma modificação funcional ou comportamental que ocorre no cérebro e que possibilita que aquele indivíduo se adapte e se adeque ao meio em que ele vive, seja ele social, seja ele escolar, seja ele familiar, não importa. Temos que dizer ainda que alguns conhecimentos são básicos e pré-requisitos para outros. Então, quando a criança ela é bem estimulada na idade que antecede a idade escolar, os entraves da aprendizagem podem ser bem diminuídos e a criança pode melhorar muito o seu desempenho acadêmico a partir do momento em que essa criança recebe desde o nascimento estímulos adequados. Ah, mas que tipo de estímulo eu vou ter que dar, Lúcia, para o meu filho que eu não sei se lá na frente ele vai ter dificuldade para aprender a escrever, para aprender a ler, para aprender a fazer contas. Primeiramente, nós temos que pensar que a criança precisa se desenvolver de dentro para fora, de dentro para as pontas. Por isso que os dedinhos, né, eles são os últimos no período que nós estamos falando até o período do início da alfabetização. Então, é muito natural e é muito gostoso ver o bebê sendo estimulado com um mobile. Então, o mobile estimula a percepção visual, a percepção auditiva, se ele for musical, a percepção tátil, que são todos os sentidos
que vão ser utilizados depois nos processos de aprendizagem. Os brinquedos de encaixe, quando a criança já é um pouquinho maior, que ela já manuseia os materiais, separados por tamanho, do grande para o pequeno, por cores, por formas geométricas. Esses estímulos também vão ajudar nas percepções da orientação espacial, da coordenação visomotora, da identificação das formas geométricas, da identificação das cores. Então, todas essas aprendizagens vão acontecendo no decorrer do desenvolvimento da criança, mesmo que ela ainda não esteja na escola. Mas se ela já está numa escola, numa creche, numa escola de educação infantil, ela também já vai ter isso de forma sistematizada. Falando em escola, eu gostaria de dizer que a aprendizagem escolar não é uma aprendizagem muito simples, não. Não é um processo simples, ele é um processo sistemático, ele não é fácil, ele não é natural, ele é gradativo e por isso que tudo isso que é feito com uma criança antes precisa acontecer, para que ela tenha essa bagagem de aprendizagem em todo o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Mas a gente precisa também observar outros aspectos que não só esses ligados àqueles que são estimulados de fora para dentro. Nós precisamos observar, por exemplo, aspectos genético-hereditários. Se pais, tios, primos, parentes, avós, de maneira geral, não possuíram ou possuem, se tem uma idade próxima, alguma dessas características que estão sendo observadas nessas crianças. Se eles não tiveram essas situações, não passaram por essas situações também no seu processo de aprendizagem. Porque dificuldades maiores ligadas a transtornos, elas são sim genético-hereditárias, como por exemplo o TDAH. Muitos pais, eles se encontram e eles vão depois buscar até avaliação quando eles estão avaliando o filho. Nossa, meu filho é TDAH, ele foi avaliado como TDAH e eu descobri que eu sou igualzinho. Ou a mãe, eu sou igualzinha. Eu fazia tudo isso que ele faz e agora eu estou fazendo tudo isso que você está me dizendo que o adulto TDAH faz. Então é nesse momento, na investigação, que os pais se percebem também como portadores do transtorno do neurodesenvolvimento. Aspectos neurológicos. As malformações cerebrais ou as lesões que possam ter sido ocasionadas, adquiridas, ou ocasionadas no parto, ou adquiridas por traumas, também vão interferir na aprendizagem e, dependendo da área que essas lesões aconteçam, o tipo de dificuldade vai ser maior ou menor, né? Vão haver aí sintomas que vão nos mostrar o que está acontecendo. Quando o problema é neurológico, existem exames que identificam. Então, quando há lesões ou quando há malformações, exames de imagem, eles identificam. Quando o problema é funcional, genético hereditário, eles não são resultados, não são avaliados por exames, eles são avaliados por observação clínica, observação comportamental de pais, de escola, de parentes. Então fica muito mais difícil de você fechar um laudo porque não existe exame. Um exame que costuma ser solicitado, no caso, para investigação também do TDAH,
o eletroencefalograma, porque as ondas cerebrais costumam ter alteração, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, voltando aqui, dependendo da região do cérebro em que há essa má formação ou esta lesão, a dificuldade, o problema vai ser maior. Problemas familiares, então, as dinâmicas familiares, pais que brigam muito, que não têm rotina, pais separados que cada um fala uma linguagem, culturas, né? Pais com baixa escolaridade, com culturas diferentes, vindo de países diferentes. Temos muitos imigrantes no Brasil, alunos vindos da Bolívia, alunos vindos do Chile, de outros países que acabam tendo dificuldades de aprendizagem até por conta da cultura e da língua. A renda familiar interfere muito, porque se essa criança não tiver, se ela não conseguir comer, se a criança passar fome, como ela vai aprender? Se essa criança mora num cômodo com mais 3, 4 irmãos, pai, mãe, passa frio e não dorme, como ela vai conseguir aprender? Então, esses aspectos precisam todos serem observados, serem olhados, antes de se sair rotulando que a criança tem um problema genético hereditário ou alguma outra coisa. Precisamos também apontar aspectos emocionais. Como é a questão emocional desse estudante, desta família? São pessoas nervosas? São pessoas ansiosas? Essa criança tem baixa autoestima? Essa criança tem medos? Essa criança é tímida? Ela sofre bullying? Então, tudo isso também interfere na aprendizagem. E aspectos da educação propriamente dita, a qualidade do ensino, adaptação ao método, sinais também das questões sociais, dos relacionamentos que acontecem dentro da escola, como eu já disse, bullying, timidez, a criança não conseguir se expressar, existem muitas situações que podem interferir. Então, quando esses alunos são encaminhados para uma avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, ou eles já vêm de uma avaliação neuropsicológica, onde existe a necessidade de uma intervenção psicopedagógica para ajudar na demanda escolar, precisa se tomar bastante cuidado em seguir todos esses critérios para não rotular o aluno e não dizer que ele tem algo que não é compatível com a realidade. Mesmo assim, dependendo daquilo que a gente encontra de dificuldade escolar propriamente dita, independente do laudo, a gente vai trabalhar para reabilitar aquelas funções que porventura estejam com dificuldades, estejam em defasagem. Então, nós podemos dizer que as dificuldades escolares, elas podem ser causadas por alguns desses aspectos que nós já citamos, por alguma dificuldade pontual numa matéria, num conteúdo, e que quando algumas dificuldades que estão acontecendo, por exemplo, na família dessa criança, a criança perdeu uma avó muito querida, a criança está com um problema de saúde, a mãe está com um problema de saúde, a criança mudou de escola neste ano 2 ou 3 vezes. São dificuldades que são situações que vão atrapalhar realmente a aprendizagem desse aluno. Então, enquanto essas situações não são corrigidas, esse aluno não melhora o seu rendimento acadêmico. Porém,
com intervenções de aulas de reforço na escola, no contraturno, com intervenções provavelmente de professores particulares, com intervenções de terapia, se for o caso, de medicação, se for um problema de saúde, os problemas vão desaparecendo, vão diminuindo, vão sumindo e muitas vezes eles nem voltam a aparecer. Então nós dizemos que essas são dificuldades escolares, pontuais, pode durar algum tempo, mas elas são passageiras. Só que a gente falou em dificuldades de aprendizagem. E as dificuldades de aprendizagem, elas se dividem em duas partes. Aquelas que são provenientes dos transtornos do neurodesenvolvimento e aquelas que são dificuldades de aprendizagem específica, do transtorno de aprendizagem específicas. Então, vamos falar primeiro das dificuldades do transtorno do neurodesenvolvimento. Crianças que apresentam TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Crianças que apresentam autismo, crianças que apresentam outros transtornos como o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. Algumas síndromes ou até deficiência intelectual de um grau mais leve, né, são crianças que vão apresentar dificuldades de aprendizagem, pois as próprias características do transtorno impedem que essas crianças consigam desenvolver todas as habilidades necessárias para que a aprendizagem se estabeleça. Então, essas crianças são crianças que realmente precisam de investigação. São aquelas que precisam de avaliação, de intervenção com profissionais adequados, precisam ser trabalhadas não só naquilo que está acontecendo como resultado de uma nota na escola, como com todo o processo que não foi desenvolvido adequadamente para que ela conseguisse melhorar o seu desempenho escolar, conseguisse superar, conseguisse evoluir neste processo. Então, esses transtornos acabam atrapalhando porque, vou dar o exemplo do TDAH de novo. Não existe problema de inteligência. Na realidade, a gente tem que prestar bem atenção no que o DSM-5 diz. Foi descartado o problema de inteligência, de deficiência intelectual? Foi descartado problemas com a língua, culturais, pessoas que vêm de outros países e que não estão conseguindo aprender por conta da língua? Foi descartado dificuldades de acuidade visual e auditiva não tratadas? Tudo isso foi descartado? Se foi descartado, você consegue levantar uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de um TDAH, além de outras coisas, tá? Mas tem que deixar sempre muito claro que não é só a criança que é desatenta, a criança que é hiperativa, a criança que é esquecida, a criança que não gosta de fazer lição. Existem outros critérios que nós precisamos seguir, porque são cientificamente importantes serem observados, mundialmente observados, que servem como parâmetros para que nós possamos fazer essa avaliação. Então, uma criança com TDAH, ela, por exemplo, ela pode ter um problema na coordenação motora fina e não na ampla. Então, ela é ótima para jogar bola, para andar de bicicleta, andar de patins, fazer escalada, fazer qualquer atividade física. Só que tem uma letra muito ruim. Ela tem uma orientação espacial muito ruim. Ela não presta atenção porque ela não consegue focar em detalhes. Então, ela
pode errar na parte de acentuação, de pontuação, no parágrafo, no ponto final, no pular-linha, confundir maiúscula com minúscula, e não significa que seja um outro problema paralelo, mas também pode ser. Então, é muito complexo e é muito tênue essa linha divisória entre os transtornos, por isso que necessita de tanto estudo. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento que interfere na aprendizagem precisa primeiro descartar uma série de outras características. E são eles que normalmente nós encontramos na escola. Os autistas, as crianças muitas vezes com síndrome de Down, as crianças com TOD, as crianças com TDAH. Mas existem também os transtornos específicos de aprendizagem, que eu falei para vocês lá atrás, que são os popularmente conhecidos como dislexia, descalculia e desortografia. E eu ainda falo da disgrafia. A dislexia é o transtorno da aprendizagem da leitura e da interpretação. A desortografia é são os famosos erros ortográficos que muitos TDAH possuem e são confundidos com TDAH e disléxicos, mas nem sempre são. A disgrafia é a famosa letra feia, é a letra irregular, tamanho irregular, é a letra ilegível, que são problemas psicomotores. E a descalculia são as dificuldades na aprendizagem da matemática, desde nomeação de números, fazer cálculos, interpretação de problemas, enfim, aquela criança que acaba tendo muita dificuldade de matemática, e não só resultado de falta de atenção, mas são dificuldades maiores que se somam e que nós dizemos que são os transtornos específicos da aprendizagem. Todos esses transtornos, eles têm origem biológica, têm interações genéticas e ambientais. Isso significa que normalmente alguma disfunção neurológica há junto com isso, normalmente o pai ou a mãe também apresentou esse tipo de característica na escola, é genético, e normalmente se o ambiente familiar ou a escola não for parceira, compatível, trabalhar essa dificuldade, a dificuldade tende a piorar em vez de melhorar. Esses transtornos, eles normalmente aparecem no início da escolaridade, né? Eles não têm cura porque eles não são doenças, tá? Eles têm instrumentalização. O que acontece é que com as intervenções, com as terapias, com os tratamentos, com as orientações que são dadas para as escolas, a criança vai aprendendo por novos caminhos. A criança vai aprendendo por novas rotas. Nós dizemos que o cérebro, por ser plástico, ele apresenta várias rotas e várias possibilidades. Então, eu vou dar um exemplo. Uma trilha de um caminho que vai de uma estrada para uma praia deserta. Então, a primeira pessoa que passou por ali, não existia aquela trilha. Então, ela precisou aos poucos ir abrindo o caminho, indo, tirando mato, cortando, tirando, limpando. E as outras pessoas foram fazendo esse mesmo caminho e foram aprendendo que ali, entrando por ali, por aquele espaço que já estava pronto para isso, ele foi chegar lá na praia, né? Aquela praia linda, maravilhosa, deserta, que todo mundo gostaria de conhecer. Então,
esse caminho foi aprendido, esse caminho foi feito várias vezes, esse caminho foi reforçado, então formou uma trilha. Com a aprendizagem é a mesma coisa. A gente vai reforçando e treinando e repetindo de maneira que a criança entenda, de maneira que a criança assimile. E quem tem que mudar a forma de explicar não é a criança que tem que mudar a forma de aprender, nós que temos que mudar a forma de explicar. Nós que temos que ter a estratégia adequada, a picareta adequada, a pazinha adequada, a enxada adequada para abrir esse caminho. E depois continuar por ele, porque depois vão ter ramificações. É aí que entra o trabalho super importante da neuropsicopedagogia, porque nós entendemos como o cérebro funciona, nós sabemos o que nós precisamos estimular, de que maneira nós precisamos estimular para que aquela aprendizagem ocorra. Mas isso não é um passe de mágica, demora. E às vezes a gente recebe assim, a seguinte pergunta: quanto tempo você prevê que ele vai melhorar? Não dá para prever. Depende de fatores ambientais, como eu já falei, depende de fatores educacionais, depende de fatores familiares e depende das intervenções dos profissionais que estão trabalhando com ele além da escola. Então esse aluno, ele vai ter que receber todo essa enxurrada, né, de ajuda para conseguir mudar uma rota, porque as coisas acontecem no cérebro desta maneira. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Porém, com essa ajuda toda, os alunos vão melhorando o seu rendimento escolar. E o que eu digo é assim, a nota às vezes muda por último, mas a gente percebe uma melhoria na letra, uma melhoria na construção de uma frase, uma melhoria na organização espacial para fazer uma conta, a gente percebe uma melhoria na comunicação, na expressão oral, daquilo que aquela criança não sabia nem se expressar oralmente, nem ordenar as palavras para formar uma frase. E com esse trabalho nós vamos percebendo esta mudança. Então, são 3 coisas que a gente precisou falar: dificuldades escolares, transtornos do neurodesenvolvimento que afetam, atingem a aprendizagem e transtornos específicos da aprendizagem. Assim, você que é professor, você que é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, que ainda tem essas dificuldades, busque em outros vídeos meus, mas busque saber também aquilo que na faculdade não se explica tão bem. Dá uma pincelada. Existem institutos, existem escolas, existem cursos que podem ajudar você a melhorar. Livros, artigos científicos, o próprio DSM, artigos que vão ajudar você a melhorar a sua performance no trabalho. E com isso, a criança melhora na escola, no relacionamento familiar, em casa. E a maior felicidade da gente é poder dar alta para uma criança que vem passando por um processo desse. No próximo vídeo, se você ficou comigo até aqui, você vai saber o que é. Eu vou começar a falar sobre TDAH, origem, quando começar a observar, o que fazer. É necessário avaliar cedo? Dá para saber desde que idade? Dá para observar na escola? Dá para observar em casa? Todas as crianças são TDAH? Todas as crianças são hiperativas? Quais as influências da tecnologia nesse processo aí? Que ainda a gente tem essa situação também para administrar. Então, agradeço se você ficou comigo até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha, faz o meu canal crescer e
estaremos aqui rapidinho, em breve, para mais um bate-papo sobre esse assunto que tanto me move. Obrigado, tchau, tchau, beijo para todo mundo.